Olá, meus caríssimos irmãos, minhas estimadas irmãs, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um dia no nosso programa Orações e Canções. E hoje nós estamos em festa, solenidade da Anunciação do Senhor. E nesse dia o Evangelho a qual se indica é o próprio anúncio de Jesus que está em Lucas, capítulo 1, versículo do 26 ao 38. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Senhor virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje estamos diante do anúncio do Senhor. E Maria agora é esta jovem mulher a qual Deus volta o seu olhar. E ela se tornará mãe pela ação do Espírito Santo. Nós podemos perceber que, ao contrário do que vimos durante a semana nos evangelhos anteriores, Zacarias, que era sacerdote e pouco sensível à novidade da intervenção divina, ficou mudo. Maria, a contrapartida, acolhe esse desafio que lhe é proposto. Ela vai trazer ao mundo aquele que será chamado Filho de Deus. Hoje, o Evangelho ele traz muitos símbolos e nós temos muito presentes símbolos do Antigo Testamento. E o principal a qual podemos dizer esse símbolo é que Maria, ela se intitula com um dos títulos mais importantes do Antigo Testamento: serva. Serva de Deus. Ela que se colocou à disposição da intervenção divina. E nós podemos perceber que esse anúncio ele se dá longe de Jerusalém, longe do centro da fé, do poder político, religioso. Ele se dá em Nazaré,
um lugar sem importância, a qual nós podemos contrastar olhando o Antigo Testamento. E ela, a qual nós percebemos, já estava prometida, ou seja, tinha um vínculo legal de um comprometimento com um casamento, que ainda não foi celebrado, mas que já existe essa coabitação de um projeto de Deus, a qual vai se referir também a José, outra figura importantíssima no Evangelho de hoje, porque ele descende de uma família de realeza, ou seja, ele é descendente direto de Davi. E Lucas, mais para frente, vai apresentar essa raiz, essa árvore genealógica. E nós percebemos também que nessa saudação do anjo temos uma renovação ou uma restauração de alguém, e exatamente Maria, uma favorecida por Deus. E nós percebemos que a atitude de Maria é uma atitude passiva, é aquela que recebe, ela que se coloca à disposição, e ela é essa que vai gerar aquele que nos dá a salvação, aquele que nos caminha e nos leva diretamente ao seu Pai, Deus. E nós percebemos que Ele é aquele que caminha conosco. Ele é o Emmanuel, o Deus conosco. É o próprio Deus encarnado. É a segunda pessoa da Trindade. E nós podemos também perceber que todos esses elementos são fundamentais para a compreensão do Evangelho de hoje. E nós sabemos que essa caminhada de Maria, ela é uma jovem, com suas limitações, com seus desafios da época, não hesitou em dizer sim. Recebeu esse desafio. E esse reinado de Jesus é um reinado perpétuo, que não tem fim, e se cumpre assim todas as profecias do Antigo Testamento. E nós podemos assim ser conduzidos também, quando fala a sombra do Altíssimo, também nos remete também às tendas do Antigo Testamento, onde esses sacerdotes iam ao encontro de Deus. E o próprio Deus tem a sua ação através da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, em Maria. Que essa sombra é a fecundidade. É ali que o Verbo é fecundado em Maria. E nós assim podemos perceber a manifestação da glória de Deus. O Espírito, ele consagra a Maria. Ele a conduz à plenitude. Essa que é a filha de Sião. E nós percebemos também que nesse encontro, Isabel, contrapartida, que era estéril, também já está grávida de João Batista, já é o 6º mês, o precursor de Jesus, aquele que vai no futuro apontar: eis o Cordeiro de Deus. E tudo isso está interligado nesse contexto quaresmal, no qual temos e vamos acompanhando cada dia mais a missão de Jesus, essa missão que vem nos introduzir no reino de Deus. O reino de Deus agora é para todos. E toda vez quando percebemos o papel de Maria, a figura de Maria, ela está sempre nos encaminhando para Deus.
ela sempre aponta o Cristo, aponta o seu Filho, mostrando essa centralidade cristocêntrica. Cristo é o centro, é para Ele que devemos nos voltar o nosso olhar, a nossa vida, a nossa ação e as nossas orações. E sabemos que é ela que junto a Jesus intercede por nós. Ela que nos vai apresentar este vinho novo. Ela que nos vai apresentar esse Filho. Ela que vai estar junto aos pés da cruz. E que ela também representa essa força, esse poder da mulher que estava à margem, que estava distante, que não tinha uma figura de prestígio na religião judaica. E ela agora mostra todo esse poder, todo esse empoderamento do poder feminino de todas aquelas mulheres que vieram antes dela. E ela assim nos transmite e nos apresenta também a nova Eva, essa que é a obra de Deus, que pela sua ação vai gerar uma nova vida, a vida nova da humanidade. Tudo isso nos conduz sempre ao mistério de fé e de adesão. Que façamos como Maria, eis-me aqui, faça-se em nossas vidas, em nosso caminho, em nossa trilha, essa ação do Espírito Santo que nos impulsiona cada vez mais sair do nosso comodismo, da nossa forma de ser e aderir ao reino, viver o reino e anunciar o reino. Salve Maria Imaculada, um grande abraço para cada um e para cada uma que nos acompanha sempre pelo nosso canal de comunicação.